Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos nesse sábado, véspera de Vasco e CSA, amanhã às 7 da noite lá em Cariacica. Mas o papo hoje é um papo que eu sei que traz muita atenção para você, que vive na expectativa em relação ao Vasco ter um centro de treinamentos e também a reestruturação do estádio de São Januário. Vamos ouvir Pedro Seixas, um dos melhores quadros da atual gestão do Vasco da Gama. Pedro é vice-presidente de obras e de engenharia do Clube de Regatas Vasco da Gama. E numa agenda tão apertada, com tantas viagens, reuniões e necessidades, Pedro parou para atender a nossa reportagem e principalmente dar atenção a você, torcedor e sócio do nosso clube. A gente começa batendo um papo com Pedro, falando sobre todos os assuntos, mas principalmente CT e reestruturação do estádio. Primeiro, agradecer a você, Pedro, pela deferência, pela educação, de ter arrumado um espacinho aí na sua agenda para conversar com os amigos do Atenção Vascaínos. Tudo bem, Pedro? Olá, pessoal. É sempre um prazer falar com vocês, falar com o Vascaíno, especialmente aqui no canal Atenção Vascaínos. Obrigado pelo espaço, Flávio. Vamos lá, vamos às perguntas, vamos ao que interessa. Pedro, eu queria saber de você qual é a situação hoje das obras no centro de treinamento e as providências para que esse velho sonho vascaíno ande. Fale sobre a questão também que envolve captação de recursos para esse empreendimento, Pedro. Pessoal, sobre os nossos planos para o CT, para o futuro centro de treinamento do Vasco, no terreno cedido pela Prefeitura em Jacarepaguá, a gente está a todo vapor com as providências iniciais técnicas para o desenvolvimento do trabalho e do projeto. Então a gente já iniciou os trabalhos de topografia, pretende iniciar nos próximos dias os trabalhos de sondagens e já fez toda a parte de levantamento arbóreo para poder municiar o processo de licenciamento ambiental. O arquiteto, a equipe de projeto está toda debruçada sobre os estudos, sobre a definição de programa para o centro de treinamento e a gente deve ter aí nos próximos 15 dias, 2, 3 semanas, já um programa consolidado com o plano, o master plan dessa implantação. Desafios iniciais, um dos desafios que a gente tem que a gente vai enfrentar é a questão do licenciamento ambiental, que por isso a gente deu prioridade a ele. A gente pretende licenciar de imediato a possibilidade de aterro já da região e começar isso no mês de setembro. Esse é o primeiro trabalho, é isso que vai liberar depois a execução dos campos e das construções de apoio dentro do centro de treinamento. Com relação à situação da comunidade, a relação com a comunidade, a gente já vem trabalhando esse lado, esse aspecto. O Vasco respeita muito a situação das pessoas que vivem ali no local e já está em conversa com o pessoal da Associação de Moradores para resolver a situação da melhor maneira possível, com o apoio da Prefeitura e dos órgãos competentes que precisam se envolver nesse processo. Sobre a captação de recursos, a gente está, é outra linha de ataque nossa, é outra linha de concentração e prioridade. Sim, o centro de treinamento ele tem características diferentes do projeto de São Januário, porque é um projeto que não gera receita direta. É um investimento, na realidade, para a formação de atletas, formação de equipes de ponta competitivas, que traz retorno a longo prazo para o clube. Então, tem que ser uma estrutura de captação diferente do estádio, em que você remunera o investidor pela receita do próprio estádio. A nossa estratégia está sendo montada a partir de um programa de captação de doações, e é um programa que vai a gente pretende envolver toda a classe de vascaínos, do mais humilde, do mais popular, até aquele que tem condições de fazer uma contribuição de maior avulto. Então a gente, nas próximas semanas, deve vir com novidades, deve aparecer com novidades para trazer para o público, assim que o programa já estiver todo estruturado. Pedro, fala agora sobre a questão de São Januário, por favor. Como é que se paga uma obra como essa? Em que pé que está? É uma prioridade hoje a questão de São Januário para a gestão do presidente Alexandre Campelo? Flávio, com relação ao estádio de São Januário, é outro projeto prioritário para o clube, sim. A gente iniciou esse projeto ano passado, no segundo semestre do ano passado, já apresentou para o público o plano diretor, e esse ano tem se concentrado nas análises financeiras, tanto do potencial de receita quanto dos custos para desenvolvimento do projeto. As contas estão fechando muito bem, é uma estrutura diferente, sim, da do CT, porque é uma captação
com foco no retorno ao investidor. As receitas que vão ser geradas são receitas a partir do uso do estádio, principalmente para jogos de futebol, mas também prevendo outras receitas. As contas estão realmente interessantes e a gente espera vir ainda nesse semestre, ainda nos próximos meses, não muito para o final do ano não, mas em breve a gente já deve ter novidades também desse processo de captação de recursos através de fundo de investimento. Eu queria que você, Pedro, esmiuçasse um pouquinho mais a questão da captação para o projeto do estádio. E qual é o retorno para quem investir no estádio de São Januário que vai ter? Você poderia explicar isso? É uma estrutura de captação que também vai prever a participação, vai privilegiar, vai procurar incentivar a participação de todos os vascaínos, desde os mais simples, dos mais humildes, até os mais com maior capacidade de investimento. Na realidade, não vai ser um investimento, nesse caso, que restrito ao vascaíno, porque ele vai se sustentar ele vai atrair investidores do mercado pelo seu grau de competitividade em termos de retorno projetado para o investimento. O entorno é um ponto sensível desse projeto, é um ponto que a gente entende que precisa ser muito bem cuidado e vai sim ter esse nosso respeito, esse nosso cuidado, porque um estádio, para poder funcionar bem, ele precisa de um acesso de qualidade, precisa principalmente de transporte público e de segurança no seu entorno. Sim, esse vai ser um ponto de bastante atenção da nossa equipe de projeto. Pedro, eu queria que você desse como confiança ao torcedor do Vasco e ao sócio do Vasco a sua certeza da conclusão desses dois projetos. Porque há muito tempo o Vasco pensa num centro de treinamento, pensa num estádio reformado, mas esses projetos nunca saem do papel. Por que o torcedor e o sócio têm que acreditar que esses dois projetos vão acontecer? E aproveite, por favor, e fale também da dívida, que pode ser equacionada, parte dela comprada por investidores americanos. Pedro. Com relação à nossa expectativa para o projeto, a nossa confiança em cima desses investimentos, tanto com relação a São Januário e com relação ao centro de treinamento, é mais do que natural que a gente tenha alguma, não vou dizer resistência, mas a gente seja recebido com ceticismo pela comunidade vascaína, pelo público em geral, por todo esse passado recente que a gente tem visto, que é a realidade do nosso clube, que levou a essa situação financeira tão complicada. Bom, então, além desses dois projetos do estádio e do centro de treinamento, tem outro em curso, que é um plano financeiro, e que está sendo atacado com extrema prioridade, extrema competência também pela diretoria, a equipe técnica da nossa diretoria administrativa, e já está começando a trazer alguns resultados a partir da negociação com credores e equalização ou equacionamento do fluxo de caixa para que a gente possa ter um equilíbrio entre despesas correntes e entrada de recursos no caixa do clube. Esse é um projeto fundamental para que a gente possa ter, por exemplo, o futebol, as operações nas nossas sedes, no estádio, em curso, sem prejudicar o bom andamento e os resultados do clube. Então isso a gente tem sim dado muita atenção. E o que eu poderia dizer para levar para o vascaíno, ou levar para essa comunidade uma confiança, ou até, quem sabe, certeza de que esses projetos vão ficar de pé? Porque a gente está pensando no futuro do clube, a gente não está fazendo projetos que sejam para uma gestão, a gente não está fazendo projetos pensando simplesmente nos objetivos ou com a cabeça de A ou B de uma pessoa, a gente está pensando no clube. Então, são projetos de futuro e projetos em que a gente, a partir da experiência profissional de toda a equipe da diretoria administrativa que está envolvida nos projetos, a gente traz as melhores práticas do mercado para desenvolvimento e transmissão e essa geração de confiança nos investidores. Então, está tudo sendo feito a partir de dados até conservadores, para a gente não gerar expectativas negativas, ou expectativas irreais, perdão, e que, sim, a gente acredita que vai ficar de pé. Pedro, eu queria que você desse um recado final, agradecendo demais a sua participação, esse papo muito legal, esclarecedor para o assinante do canal Atenção Vascaínos, e que você aproveite e fale também da iluminação que está sendo trocada e deve ser inaugurada no jogo do dia 25 desse mês contra o São Paulo em São Januário. Um grande abraço, muito obrigado, Pedro Seixas. Bom, como recado final, dando uma atualização do projeto da troca de iluminação, a gente, uma vez equacionada a questão
do fluxo financeiro, que já está resolvida. Agora a obra está acontecendo a todo vapor, respeitando o cronograma e tudo caminhando perfeitamente em ordem para que no dia 25 de agosto, contra o São Paulo, a gente tenha a inauguração do nosso novo sistema de iluminação. A gente vai chegar num nível de iluminação equivalente ao que hoje tem o Maracanã e o Engenhão, só como exemplo, e o que é um aumento da ordem de mais de 3, quase 4 vezes do nível de iluminação que hoje a gente tem em São Januário. Vascaíno, acreditem, apoiem, nada supera o Vasco, nada supera essa força, essa nossa união. Então vamos trabalhar junto, a gente precisa da força de todo mundo para poder seguir em frente e trazer de volta aquele espírito vitorioso, essa história vitoriosa e de títulos do nosso gigante Vasco da Gama. Flávio, grande abraço para você, abração no Bismarck, ídolo aí de todos nós. Saudações vascaínas, vamos em frente. Que bom que a gente pode trazer um conteúdo desse tamanho para você. Ouvimos alguém que está tocando vários sonhos vascaínos, mas principalmente o sonho de um estádio novo e também de um centro de treinamentos de alto rendimento. A gente espera que o Pedro Seixas possa concluir todos esses projetos e a gente vai trazer durante a semana que vem mais informações sobre 2 modalidades. Você há de se lembrar que a gente já entrevistou um especialista em lei de incentivo, que vai ser uma das modalidades de captação de recursos para essas obras. Luiz Desiderati já conversou conosco. E a gente está buscando um especialista na área de crowdfunding, que é o financiamento coletivo. Aí entra você, torcedor, que vai ter um site, que vai poder colaborar do mínimo ao máximo para poder ajudar no custeio de todas essas obras. Como funciona o crowdfunding? E também vamos falar sobre investimento. Vamos falar com alguém do mercado de investimento, principalmente imobiliário, para saber se vale a pena investir em obras como essas, se o Vasco é um parceiro de alguma maneira confiável. A gente vai trazer durante a próxima semana esses materiais muito importantes que eu sei que você, torcedor do Vasco, gosta muito. Ok? Espero que você tenha gostado do papo com o nosso vice-presidente de obras e engenharia do Vasco da Gama, Pedro Seixas, e que você continue curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal e também acionando o sininho da notificação para saber quando os nossos vídeos irão ao ar. Ok? Amanhã, depois do jogo Vasco da Gama e CSA, um amplo pós-jogo, com muita informação, com muita opinião, a gente esperando que um pós-jogo de alegria, com mais uma vitória Cruz Maltina. Ok, turma? Um ótimo sábado para todos vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Tchau.